Olá, seja bem-vindo. Iniciamos aqui mais uma entrevista com um assunto que precisa ser debatido em meio a tanta instabilidade em função de uma crise de pandemia e reflexos que vivemos e também de uma crise provocada por um conflito mundial. É preciso buscar caminhos para crescer com sustentabilidade e também para gerar mais emprego e renda. E esse caminho passa pela modernização da legislação brasileira, ainda com muitos vícios que pesam muito para o empreendedor. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no nosso estúdio com o coordenador-geral da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Marco Bertaioli, que está com a gente, do PSD de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo. Agradeço muito essa oportunidade de falar sobre empreendedorismo aqui no canal Empreender. Deputado também é presidente da Comissão de Finanças e Tributação do Congresso Nacional. E a primeira pergunta, deputado, é justamente sobre esse assunto, a necessidade de modernizar a nossa legislação num ambiente que a gente sabe que é ainda de instabilidade. O que é possível fazer até o fim do ano? A gente sabe que a gente está numa corrida, inclusive com um cenário já contaminado aí pela discussão eleitoral, mas temos meses de muito trabalho. Então, o que é possível e viável fazer no Congresso até o fim do ano? Cenário totalmente contaminado pelas eleições, sem dúvida alguma. Mas empreender, arriscar o seu próprio capital, dedicar o seu tempo e a sua vida a criar uma empresa, ter um CNPJ, seja uma microempresa ou uma empresa de grande porte, precisa estar num ambiente mais previsível no Brasil. Num ambiente que a segurança jurídica permeie, num ambiente que você tenha condições de focar no seu negócio e não no periférico. Hoje, uma senhora que, por exemplo, faz bolos, salgadinhos para fora, ela precisa entender do melhor recheio, da melhor textura do bolo. E, no entanto, essa senhora se vê envolta a uma parafernália tributária, a acessórios do mundo dos negócios que acabam inviabilizando a atividade de fazer bolo. Isso é o que nós chamamos do ambiente de negócios. Esse ambiente pode e deve ser mais simplificado, mais acolhedor com quem está gerando empregos, nem que seja o seu autoemprego. É neste sentido que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que eu tenho a honra de coordenar na Câmara Federal, tem se pautado, buscando as grandes reformas, a tributária, a administrativa. Mas enquanto nós não chegamos nesse ponto ideal, nós temos um dia a dia que pode ser melhorado, como, por exemplo, Rodrigo, o próprio ato de abrir uma empresa. Eu fui relator de uma das leis que hoje está em vigor no Brasil, chamada Ambiente de Negócios, aonde nós terminamos com esta tri-repetição de abertura de uma empresa. Você abre a sua empresa na prefeitura para ter a inscrição municipal. Depois abre a sua empresa no estado para ter a sua inscrição estadual. E repete o procedimento no governo federal para ter o CNPJ. Hoje isso não é mais necessário. O CNPJ passou a ser a inscrição única do empreendedor brasileiro, acabando com a inscrição municipal e a estadual. Precisamos regulamentar e colocar em prática, mas já é lei no Brasil. Enfim, o ambiente precisa ser mais acolhedor com quem empreende. Eu costumo brincar que empreender no Brasil não pode ser uma montanha-russa, que você senta no carrinho e não tem a menor ideia para onde o carrinho vai, se é para a esquerda ou se é para a direita. Nós precisamos saber para onde o carrinho está indo. Agora, deputado, eu me lembro daquela discussão da medida provisória, do ambiente de negócios, e se falava muito de uma revolução, e justamente a partir de uma mudança legislativa, foi aprimorada no Congresso Nacional, e o senhor falava da necessidade agora de implementação, regulamentação. O que já temos na prática para o empreendedor que está nos acompanhando de mudanças significativas? A lei da liberdade econômica e a lei do ambiente de negócios, elas se combinam na facilitação do ambiente de empreender no Brasil. Muitas das ações votadas e hoje sancionadas pela Presidência da República precisam ser regulamentadas, colocadas em prática. Uma delas, por exemplo, nós determinamos por legislação que todas as agências fiscalizadoras do Brasil precisam reescrever as suas normas e deixá-las de caráter objetivo. O ato de fiscalizar um empreendimento não pode ser um ato subjetivo de interpretação do fiscal. Precisa ser um ato claro,
até para que o empreendedor tenha a definição se esse copo de água precisa estar com 3/4, com meio copo ou com 1/4 de água preenchido. Para, no ato de uma fiscalização, isto ser um objeto claro e não simplesmente vago, tem que ter um copo d'água. E aí fica na interpretação do fiscal se deve estar cheio, se deve estar pela metade ou como ele deve estar. A dupla visita é um instrumento de fiscalização que nós criamos na Lei do Ambiente de Negócios. Isto é, qualquer fiscalização no empreendimento, seja uma fiscalização do PROCON ou seja uma fiscalização da Receita, ela sempre precede uma fiscalização orientativa. Dupla visita. A primeira orientativa e a segunda, se for o caso, punitiva. É claro que eu não estou falando aqui de roubo, má-fé, contrabando, nada disso, é crime. Estou falando de equívocos administrativos. Então, feito isso, nós temos a dosimetria das multas. Tudo isso, Rodrigo, para deixar o ambiente mais seguro para quem está empreendendo. Agora, hoje, o governo federal, através do DREI, da Divisão Regional da Diretoria Regional de Registros Empresariais, precisa regulamentar todas essas normas e colocá-las em prática, que é o que nós esperamos e acompanhamos para que seja feito o mais rápido possível. E o prazo, deputado, pela sua experiência? Quanto tempo é para que isso realmente vire prática? Há necessidade de nós termos no governo federal um núcleo de desburocratização, um núcleo que vá pegando todas essas legislações que nós aprovamos e colocando-as em prática, para que o ambiente seja facilitado e seja simplificado. Esse é o nosso grande desafio nesse momento. Agora, deputado, o senhor falava sobre essa corrida aí até o fim do ano. Há ainda muito trabalho pela frente, apesar das paradas que a gente sabe que o Congresso vai ter pela frente. Já é tradição do Congresso, o ano eleitoral acaba parando, mas tem janelas aí interessantes para avançar. E o senhor trouxe uma informação importante, que é da reforma do Simples Nacional, aumentar o limite para o microempreendedor e também para o pequeno empresário, que mudou lá na proposta da Câmara. O senhor é o relator, já passou pelo Senado. E qual é a possibilidade de encerrar essa discussão ainda nessa legislatura? Total, estamos empenhados nisso. Veja bem, a micro e a pequena empresa, elas convivem num núcleo, onde nós aprovamos uma legislação, que é a liberdade econômica e o ambiente de negócios, que visam facilitar a abertura da empresa, a vivência desta empresa e até, se for o caso, um dia o fechamento dessa empresa. Do outro lado desse núcleo da micro e pequena empresa, nós aprovamos programas de estímulo ao crédito para o pequeno empreendedor. Pronamp, PEAC, programas de estímulo ao crédito, para que seja mais fácil emprestar recursos para essa micro e pequena empresa, para que aquele ato de financiar a micro e pequena empresa no banco não seja um ato impossível, porque o banco gosta de emprestar ouro para quem gosta de emprestar prata para quem tem ouro, não gosta de emprestar para quem não tem garantia. Então nós criamos aqui um ambiente melhor, o financiamento e programas de parcelamento de débitos. O Refis, por exemplo, que nós aprovamos, o contribuinte legal, que eu também fui o relator. Então nós temos aqui um ambiente melhor, financiamento, parcelamento de débitos. O que falta? Falta eu liberar essa empresa para crescer. As empresas, as micro e pequenas, estão limitadas. Por exemplo, o microempreendedor individual, que já são 13 milhões de CNPJs do Brasil, estão limitados a R$ 81 mil por ano, desde 2016. Nós aprovamos agora... E a inflação nesse período? Pois é, nós aprovamos agora na Comissão de Finanças a atualização desse valor pelo IPCA. Não estou aumentando o valor, não estou crescendo o valor. Nós estamos apenas atualizando por um índice oficial que é o IPCA. R$ 144 mil a partir de agora. A microempresa que está engessada em R$ 360 mil por ano, nós aprovamos para 860, corrigindo pelo IPCA. E a empresa de pequeno porte, que está limitada a 4 milhões e 800, nós crescemos para 8 milhões e 640. Aprovamos na Comissão de Finanças, esse projeto agora está na Comissão de Constituição e Justiça, sendo relatado para ir ao plenário. Então nós estamos trabalhando para que isso seja feito ainda neste exercício, para entrar em vigência a partir do dia 1º de janeiro. E já o compromisso do Senado, que como teve alteração, é aquele efeito ping-pong, volta para o Senado, já esse compromisso, essa articulação, negociação para encaminhar ainda nesse ano? Nós estamos trabalhando para que volte para o Senado rapidamente e aí, é claro, o projeto já veio aprovado do Senado.
para o MEI, o microempreendedor individual. Nós aumentamos também o Simples, da microempresa, e esperamos que todos eles tenham a mesma aquiescência no Senado para que sejam aprovados e possamos, como eu disse, liberar a micro e pequena empresa para crescer, para gerar mais empregos, gerar mais renda para o país. Então, eu queria também tratar de um outro assunto que diz respeito ao empreendedor, que é o Estatuto do Aprendiz, que é uma porta de entrada aí, o aprendiz. Hoje, quantas pessoas estão nos acompanhando, começaram a carreira como aprendiz. E tem agora uma medida provisória que é 1116, está em discussão no Congresso Nacional e tem consequências, inclusive, nesse âmbito. O senhor é relator do Estatuto do Aprendiz. O que é possível fazer para conciliar objetivos? Porque a gente sabe que a medida provisória está enfrentando resistências lá no Congresso Nacional. Veja bem, Rodrigo, desde o ano 2000, nós temos um Estatuto do Jovem Aprendiz no Brasil, que é a Lei 10.097, que trata da inserção do jovem no mercado de trabalho, aquele jovem de 14 a 16 anos, que está impedido de trabalhar, mas ele pode ser inserido no ambiente do trabalho na condição de aprendiz. Até os 24 anos, esse jovem pode continuar sendo um aprendiz, por contratos de 24 meses. Acontece que essa legislação precisa ser modernizada, sem que a gente retire nenhum direito ou obrigação, mas modernizando para os tempos atuais. Nós formamos na Câmara Federal uma comissão especial. O deputado Felipe Rigoni é o presidente, eu sou o relator e muitos deputados que participam desta comissão. Nós estamos ouvindo entidades, ouvindo certificadoras, ouvindo empresas, ouvindo o Ministério Público do Trabalho, ouvindo os auditores do trabalho, ouvindo toda a sociedade brasileira para aperfeiçoarmos a legislação. Por um motivo muito simples, nós queremos incluir jovens no mercado de trabalho, abrir as portas para esse primeiro degrau, para a vivência na escola do trabalho, para que esse jovem não tenha contato com a rua, com a violência, com as drogas e possa completar o seu ensino médio e tendo a oportunidade de estar nas empresas. Nós estamos trabalhando com muito afinco para isso e queremos incluir 1 milhão de jovens no mercado de trabalho assim que a legislação for aprovada, com a simplificação. Pois hoje, as cotas que estabelecem a contratação de jovens daria algo em torno de 1.500.000 aprendizes no Brasil. E nós temos apenas 400.000. Então nós temos um delay aí, um espaço para gerar 1 milhão de oportunidades. Nós estamos trabalhando muito nisso. O Ministério do Trabalho vem, através de uma medida provisória, que trata do trabalho, do emprego, de condições trabalhistas para as mulheres, e insere alterações no Estatuto do Jovem Aprendiz. E nós consideramos, eu e outros parlamentares, que isso, primeiro, foi um desprestígio, um desrespeito a esta comissão instalada na Câmara Federal e que vem trabalhando desde o final do ano passado. Nós deveríamos ter trabalhado juntos. A medida provisória precisa ter a sua essencialidade caracterizada, precisa ter a sua urgência caracterizada. E, neste caso, nada disso foi feito. Foi um atropelo às prerrogativas do Congresso Nacional. Segundo, mesmo após esta verdadeira arbitrariedade, através da medida provisória 1116, os itens colocados são ruins, porque eles, na prática, diminuem o número de jovens aprendizes no Brasil. Então, a medida ela é equivocada pela forma e é péssima pelo método. É muito ruim o que está sendo apresentado. Então, nós estamos trabalhando, e eu estou liderando um grupo de deputados, já falamos com o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, para que esta medida provisória, nos itens que trata do Estatuto do Jovem Aprendiz, que a Câmara já está trabalhando, seja 100% rejeitada, excluída e não prospere. Agora, deputado, a gente está vivendo um momento diferente, num processo, inclusive, de defesa de desestatização. É um momento que demorou para acontecer, se a gente lembrar aí do início do debate da Eletrobras, que o senhor acompanhou no Congresso Nacional, já são mais de 4 anos, mas chegando agora a uma conclusão. E a grande novidade nesse cenário é a defesa agora do governo de privatização da Petrobras. O Congresso está maduro o suficiente para enfrentar essa discussão e, pela sua experiência, inclusive, acompanhando a discussão da Eletrobras, quanto tempo temos pela frente aí para avaliar a desestatização da Petrobras? Olha, eu gostaria de responder essa pergunta um passo atrás.
Eu não estou convencido se a Petrobras deva ser privatizada e não estou convencido que ela deva continuar uma estatal. O que eu tenho dúvidas é que ela ser uma empresa híbrida, como é hoje, ela causa dificuldades ao país. O que justifica uma empresa ser estatal? Se a finalidade do seu produto for de essencialidade para o país. Uma empresa é estatal porque ela garante a soberania nacional. Isso justifica o emprego de recursos públicos nessa companhia. Isso justifica o monopólio desta companhia sobre um determinado bem, produto ou serviço. Esta é a razão da estatização e da consequência determinação de um monopólio. Para que o fruto desse produto seja um bem-estar social colocado para a população. Então você tem uma empresa pública, ela detém o monopólio para que ela possa proporcionar à população um bem, um produto ou serviço de qualidade, a um preço acessível, garantindo o bem-estar social. Quando uma empresa é privada, ela tem um outro olhar. Ela tem preços para serem colocados em relação ao mercado, ela tem pagamentos para os acionistas serem feitos através de dividendos, enfim, ela é uma empresa que precisa dar lucro. Eu tenho visto que essas duas ações ao mesmo tempo não combinam. Porque se ela é uma estatal a ponto de ter o monopólio de uma operação para causar o bem-estar, para promover o bem-estar, ela não pode pagar 45 bilhões de dividendos em 3 meses. Ela perdeu a finalidade. Então, se ela quer ser uma empresa privada e pagar dividendos, ok, mas ela não merece o monopólio. Vá concorrer no mercado. Não, ela precisa do monopólio, então ela não pode pagar dividendos. Ela tem que gerar condições de bem-estar social para a população, isto é, reinvestir esses 45 bilhões num preço mais acessível da gasolina que impacta em toda a cadeia produtiva e em toda a cadeia alimentar do país. Ou uma coisa ou outra. As duas, há aí um conflito de interesses. E é sobre tudo isso que nós estamos discutindo. Tabelamento do ICMS, preço da Petrobras, paridade internacional, câmbio, tudo isso é mercado. Então não precisa do monopólio. Agora, vamos colocar o preço com subsídio, não vamos distribuir lucro? Isto é uma empresa estatal que detém o monopólio visando levar um serviço essencial à população. Eu tenho dificuldade de entender hoje quando é interessante ser estatal ou quando é interessante ser privada. Eu ainda não estou defendendo qual modelo nós devemos ter no caso da Petrobras. O que eu vejo é que é um conflito de interesses. E a gente nota como teremos debate pela frente sobre esse assunto. Muitos. Agora, deputado, o senhor mencionou Mas sobre... falta transparência na composição de preços. E esse projeto vai ter que chegar também ao Congresso Nacional, aí sim para ser analisado com calma, né? E temos uma outra legislação aí pela frente. Agora, deputado, falando ainda dessa legislação, o senhor mencionou sobre aquelas prioridades que a gente acompanhou no início do ano legislativo. Reforma tributária, reforma administrativa. A gente tivemos avanços importantes aí, reforma da Previdência. O senhor citou 2 medidas importantes da liberdade econômica, do ambiente de negócios, mas essas 2, reforma tributária e administrativa, acabaram travando no meio do caminho. É possível ainda, deputado, você acompanhou na última legislatura, o senhor acompanhou que o início da discussão da reforma da Previdência foi ainda no governo Temer. Então, aquelas balizas ali já começaram a ser discutidas. Há uma janela interessante aí pós-eleições. Dá para avançar com esses 2 assuntos? Acredito que não. Depende muito do resultado das urnas. Mas eu acredito que no segundo semestre você tem ali uma renovação natural do Congresso Nacional, aqueles que foram reeleitos, aqueles que não foram reeleitos. É um período de uma instabilidade dentro da Câmara, de acomodações com o próximo governo, seja ele do atual presidente ou não. Enfim, é um momento que não deve prosperar uma reforma tão importante como a reforma tributária, que depende basicamente de um consenso com os governadores, com os estados. Nós vamos ter a troca de governos, então acho que é um momento difícil. O início do mandato é um momento propício. É o momento que o governo precisa tomar uma decisão. O governo federal, quando toma uma decisão de governo e todos remam na mesma direção, ele tem a força de prevalecer a sua pauta, abrindo um diálogo com o país, com os cidadãos, explicando cada ponto das alterações que ele defende e deseja, convencendo a Câmara Federal
para que a aprovação seja feita. Mas há que se ter um esforço e um empenho, uma determinação de governo para que isso possa ser alcançado. Mas o Estado brasileiro precisa dessa força de um governo que tenha coragem de proporcionar uma reforma tributária no Brasil, que hoje não é mais tão... É claro que o quantum nós pagamos de impostos é importante, Rodrigo, mas eu acho que o mais importante é a forma pela qual nós estamos recolhendo o nosso imposto no Brasil. Agora, deputado, falando da administrativa, há um consenso no Brasil que é preciso aproximar mais a realidade do setor privado com o setor público. Hoje há um fosso, há uma realidade completamente diferente no setor público. Obviamente tem ali questões que são específicas, carreiras típicas de Estado, algo que só pode ser realmente comandado pelo governo, pelo executivo e outros poderes, mas como, deputado, resumidamente, para o nosso telespectador entender, como a gente pode aproximar essas realidades numa reforma administrativa? Olha, a reforma administrativa tem que ter o mesmo peso, a mesma força do governo da reforma tributária. Mas nós precisamos entender o básico, que o Estado ele não produz riqueza, ele é um cobrador de impostos que administra esse recurso e devolve em prestação de serviços básicos à sociedade. Serviços de educação, serviços de saúde, serviços de segurança pública. E se nós perguntarmos aos nossos telespectadores quais deles estão satisfeitos com os serviços prestados pelo Estado, provavelmente a maioria dirá que não está satisfeito com um dos serviços prestados, ou com todos. Portanto, essa reforma administrativa precisa ser feita visando adequar aquilo que é arrecadado com a qualidade do serviço que precisa ser entregue à população. Serviços de segurança, serviços de saúde, serviços de educação. Essa combinação hoje no país está distorcida, seja ora por profissões ainda da época do Império, ou seja ela por distorções no acúmulo de algumas profissões que já estão superadas, seja ela pela necessidade de aperfeiçoar os serviços, enfim, nós temos muitos motivos para fazer com que o Estado seja reformado. Reformado no sentido de visar o bem-estar social, o bem-estar da população, que é a recebedora desses serviços oferecidos. Nós precisamos fazer uma adequação entre o que se arrecada e o que se presta de serviços. Hoje existe uma distância muito grande. Se arrecada muito pela qualidade dos serviços que nós oferecemos. São duas propostas e duas reformas que dialogam diretamente. Elas dialogam e elas são fundamentais, mas há que se ter uma decisão de governo. Vamos fazer, como houve a da reforma da Previdência, mas num diálogo aberto, com muita transparência com as cidades, com os estados, com os munícipes, com todos participando e criando um entendimento de qual é o melhor sistema de pagamento de impostos e qual é o Estado que nós desejamos. Agora, deputado, a gente já tratou aqui de reformas estruturais, que a gente sabe que são mais complexas, reforma da Previdência, reforma tributária, são grandes desafios. Tratamos aqui também de assuntos ligados diretamente ao empreendedor que está nos acompanhando, questão do limite do Simples Nacional, Estatuto do Jovem Aprendiz. Agora, deputado, a gente, nesses últimos 3 minutos que a gente tem, gostaria que o senhor listasse no Congresso Nacional propostas que são de interesse do empreendedor e precisam ser acompanhadas, inclusive ainda nessa legislatura. Olha, agora, por exemplo, nós estamos voltando à Central de Garantias. A Central de Garantias ela é fundamental para o empreendedor brasileiro, porque ela cria a oportunidade de criar uma central de aval para os financiamentos da micro e pequena empresa. O grande problema do pequeno empreendedor é quando buscar um financiamento no sistema financeiro, dar uma garantia para aquele empréstimo. E quando oferece uma garantia, ela normalmente tem um valor muito acima daquilo que verdadeiramente foi obtido em termos de financiamento. Você deixa um imóvel de R$1 milhão para um empréstimo de 100 mil e você fica com 900 mil reais bloqueados. A Central de Garantias vai proporcionar que o mesmo imóvel possa avalizar várias operações de crédito ao mesmo tempo, injetando algo em torno de 750 bilhões de crédito no Brasil até 2024. Portanto, essa é uma medida absolutamente importante que nós precisamos avançar neste momento. Já foi votada na Câmara, está agora no Senado Federal. Além das outras questões, como o próprio aumento do teto. Enfim, várias ferramentas que vão colaborar com o desenvolvimento da pequena empresa, portanto, com a geração de empregos. Deputado Marco Bertaioli, coordenador-geral da Frente Parlamentar
do empreendedorismo, muitos assuntos aí para a gente tratar daqui para frente, muito trabalho aí, a gente, pelo volume de propostas no Congresso Nacional de interesse do empreendedor, teremos muitos temas aqui para debater daqui para frente no canal Empreender. Eu agradeço muito essa oportunidade e quero parabenizar, Rodrigo, você e toda a equipe pelo canal Empreender, essa oportunidade de levar informação e conhecimento a quem está empreendendo no Brasil, quem está gerando o seu autoemprego e mais 1, 2, 3, 10 posições de trabalho. É o grande corajoso desse nosso sistema tributário, é aquele que investe o seu dinheiro e a sua vida para criar um negócio. Merece o nosso respeito, a nossa atenção, e o meu papel na Câmara Federal é defender o pequeno negócio, porque o grande já tem quem o defenda. Grandes escritórios de advocacia, grandes escritórios de contabilidade. Nós precisamos trabalhar para 19 milhões de pequenas empresas no Brasil, que geram 70% dos empregos do nosso Brasil. Eu quero agradecer a presença do deputado Marco Bertaioli, coordenador geral da Frente do Empreendedorismo no Congresso Nacional, e agradecer principalmente a sua presença e a sua audiência. Até logo com mais uma entrevista do seu interesse. Muito obrigado.